Outubro de 1944. A névoa de Castel Daiano engole os sons antes que cheguem aos ouvidos. Um único estampido rasga o silêncio denso. O eco se perde entre os destroços de uma vila que já foi lar de famílias, agora transformada em labirinto de morte. Na viela estreita, um elmo italiano rola devagar sobre pedras irregulares, deixando um rastro vermelho que se mistura à lama. Atrás de uma parede semidestruída, soldados brasileiros se comprimem contra tijolos frios, aprisionados por um fantasma que atira de algum lugar invisível. No subsolo úmido de uma casa bombardeada, um cabo mineiro segura sua carabina Winchester de madeira escura, aquela que os companheiros chamam de espingarda de domingo. Ele conta as respirações, enquanto mais um pracinha tomba ao tentar alcançar o abrigo do outro lado da praça. O comunicador balbucia no rádio de campanha. A mensagem chega cortada, mas clara. Se aquele atirador solitário não for silenciado, o batalhão permanecerá paralisado. Se as histórias de brasileiros esquecidos na linha de frente europeia tocam seu coração, permaneça até o desfecho, porque este confronto entre um soldado subestimado e um caçador germânico posicionado nas alturas decidirá o destino de uma rua inteira em Castel Daiano. Castel Daiano foi o campo de batalha onde o vazio entre disparos matou tanto quanto as granadas. Por trás de cada explosão distante, os expedicionários temiam um som particular, o estalo isolado de um Mauser K-98 disparando de alguma elevação oculta. Para compreender o duelo que se desenrolará aqui, é necessário entender três aspectos da Força Expedicionária Brasileira naquele outono de 1944. Adaptação ao combate em terreno urbano destruído, paciência para localizar um adversário que controla cada ângulo de visão e bravura para atravessar espaços abertos onde cada movimento pode significar o fim. Os brasileiros desembarcaram na Península Itálica equipados com armamento fornecido pelos Estados Unidos, carregando sotaques do interior paulista, do sertão nordestino, do Pampa gaúcho, mas com experiência limitada em guerra industrial. Contudo, aprenderam rapidamente a transformar ruínas, portais destruídos e entulho em instrumentos de sobrevivência. Enquanto os relatos oficiais sobre heróis brasileiros permanecem fragmentados e controversos, os documentos preservados revelam inúmeras operações anônimas, pelotões inteiros imobilizados por um único projétil estrategicamente posicionado. A proposta deste relato é transparente: reconstruir dramaticamente uma narrativa representativa, fundamentada em cenários autênticos, unidades documentadas e táticas verificadas, sobre um atirador brasileiro enfrentando franco-atiradores alemães em Castel Daiano. Antes de avançarmos para aquela rua dominada pelo inimigo, compartilhe nos comentários de onde você assiste e o que sente ao ouvir sobre a Força Expedicionária Brasileira. Nas primeiras horas em Castel Daiano, o adversário mais letal era aquele que permanecia invisível. O pelotão havia progredido quarteirão por quarteirão, espremido entre construções baixas de pedra, cabos de energia caídos e muralhas fragmentadas. O estrondo da artilharia pesada na retaguarda parecia pertencer a outro mundo. O que dominava aquele espaço era a tensão sufocante entre cada respiração e o próximo disparo fatal. Quando os brasileiros estabeleceram posição defensiva atrás de um muro desmoronado, acreditaram ter conquistado alguns instantes de trégua. Era meio da tarde, céu coberto de nuvens baixas, fuligem misturada com poeira fina, aderindo à pele encharcada de suor. Um soldado retirou o capacete de aço, passou a manga suja no rosto e tentou aliviar a tensão. Se estivéssemos em Minas, essa hora teria pão de queijo quentinho. O riso que seguiu foi breve, atravessado por nervosismo. Foi exatamente nesse momento que o primeiro projétil chegou, seco, preciso, arrancando um fragmento de argamassa a centímetros da têmpora do soldado. Ninguém viu o clarão do disparo. Ninguém identificou a origem, apenas o impacto violento na parede. O homem se lançou ao chão e todo o pelotão compreendeu instantaneamente. Havia um franco-atirador alemão perfeitamente posicionado, observando cada fresta daquele setor. O sargento berrou para que ninguém expusesse a cabeça acima da linha de proteção dos escombros. Do lado oposto da via, um pracinha menos experiente tentou correr até uma entrada protegida. Foi o segundo disparo. Dessa vez, não foi a parede que recebeu o impacto. O soldado desabou no centro da rua sem emitir som algum. O corpo travou numa posição antinatural, a arma deslizando dos dedos.
Ninguém ousava abandonar a cobertura para resgatá-lo. O operador de rádio murmurou o horário com voz trêmula, como se registrar aquele minuto exato conferisse alguma ordem ao caos. 15:17. Baixa na Praça San Marco. Era apenas mais uma rua italiana perdida entre tantas outras, mas para aqueles homens havia se tornado o único lugar que importava no universo. No porão úmido escolhido como refúgio, a tensão crescia em ondas silenciosas. Alguns fixavam o olhar no chão de pedra irregular, outros encaravam as vigas rachadas do teto como se pudessem decifrar de onde vinha a mira assassina. No canto mais escuro, apoiado contra caixas de munição empilhadas, estava o cabo com a carabina Winchester. O cano alongado, a coronha de nogueira cuidadosamente mantida e a luneta modesta contrastavam com os fuzis automáticos Garand dos demais. Chamavam o equipamento de arma de caçada, lembrando como ele havia contado sobre treinos improvisados em fazenda, atirando em garrafas e codornas. Ali, porém, ninguém levava aquela experiência rural a sério. Isso aí serve para tatu, não para alemão entrincheirado, um companheiro havia comentado horas antes, provocando risos cansados. Agora, com um morto exposto na rua e o avanço bloqueado, o tom havia mudado completamente. O tenente, coberto de poeira até os cabelos, estudava o mapa rasgado sobre uma caixa de madeira. Sabia que permanecer imobilizados ali os transformaria em alvo fácil para morteiros e metralhadoras. Sabia também que uma rua paralisada poderia comprometer o avanço de toda a companhia, abrindo flancos vulneráveis para contra-ataque. O rádio recebia mensagens fragmentadas sobre outras seções engajadas próximo à igreja e à fonte central. A pressão vinha do comando, vinha do terreno, e no centro de tudo havia um único ponto fixo, aquele rifle oculto nas alturas, determinando quem vivia ou morria naquele pedaço de Itália. O tenente ergueu os olhos do mapa e focou no soldado do canto escuro, aquele com a carabina que todos ridicularizavam. Por longos segundos, o oficial apenas observou o equipamento. Cano impecável, luneta calibrada, coronha desgastada pelo uso constante. Depois voltou o olhar para a rua externa, onde o corpo permanecia exposto sob a mira germânica, e finalmente encarou o cabo mineiro. Já não havia ironia na voz do tenente. Você vai ser nossos olhos. Quero esse alemão silenciado antes do anoitecer. O cabo engoliu em seco, ajustou a coronha no ombro e subiu lentamente a escada de madeira que levava ao sótão. Cada degrau rangia, como se anunciasse sua presença ao rifle entrincheirado. Lá em cima, entre telhas quebradas e feixes de luz filtrada, ele se deitou sobre tábuas cobertas de pó, encostou o olho na luneta e começou a caçar o reflexo de uma mira alemã em meio a janelas vazias, árvores mutiladas e ruínas sem vida. O pelotão inteiro prendeu a respiração lá embaixo, sabendo que do próximo disparo dependeria não apenas a vida do atirador anônimo, mas o direito de avançar mais 1 metro dentro de Castel Daiano. O sótão exalava odor de madeira apodrecida, mofo antigo e o cheiro metálico do medo recente. Deitado entre telhas quebradas e vigas expostas, o cabo sentia o pulso acelerado, empurrando a carabina para frente e para trás, em movimentos quase imperceptíveis. Milímetros que poderiam significar a diferença entre vida e morte. Lá embaixo, o mundo era cacofonia distante. Ali em cima, cada sussurro ganhava dimensão própria. O gemido da estrutura instável, o vento assobiando pelas frestas, o troar longínquo de artilharia, tudo competia com o único som que realmente importava, o próximo tiro do inimigo. Ele colou o rosto na coronha de nogueira, ajustou a luneta simples e começou a vasculhar o quarteirão destruído. Primeiro examinou as janelas escurecidas da antiga mercearia, onde cortinas carbonizadas tremulavam como fantasmas espreitando. Depois, as varandas destroçadas com vasos estilhaçados e fragmentos de mobília pendurados, vestígios de lares que já conheceram risos de crianças. Mais adiante, as árvores despedaçadas próximas à praça, troncos cicatrizados por estilhaços, folhagem queimada em tons de cinza e ocre. Em cada ponto ele buscava o mesmo detalhe delator, uma linha geometricamente perfeita onde só deveria haver irregularidade, um brilho metálico onde apenas deveriam existir tijolos e entulho. Um novo disparo cortou a espera. O som chegou primeiro, seco e definido, vindo ligeiramente da direita. A fração de segundo seguinte trouxe o estalo do impacto numa quina de parede,
levantando uma nuvem de pó claro. O cabo não recuou, apenas suspendeu a respiração e tentou reconstruir mentalmente a trajetória do som, como se pudesse transformar os ouvidos em instrumento de navegação. Acima da torre, talvez perto da mercearia, pensou enquanto corrigia a mira naquela direção. Na rua, o tenente gritava comandos curtos pelos cantos protegidos, determinando que ninguém se movesse sem autorização do atirador brasileiro. Designou 2 homens para observarem com binóculos de posições alternativas, buscando qualquer reflexo suspeito. O operador de rádio, ajoelhado atrás de um armário virado, mantinha contato precário com a companhia, relatando que estavam imobilizados por pelo menos um franco atirador bem entrincheado. Do outro lado da transmissão, a resposta chegava firme. Era imperativo retomar o movimento antes do crepúsculo, pois todo o avanço em Castel Daiano dependia daqueles metros conquistados. Entre uma comunicação e outra, surgiam as pequenas manifestações de humanidade sob pressão. Um pracinha retirou do bolso uma medalha amassada de São Jorge e a passou discretamente de mão em mão, cada um tocando rapidamente, quase constrangido. Outro abriu a carteira de couro gasto e contemplou por alguns segundos a fotografia desbotada da esposa em São Paulo, até guardá-la novamente contra o peito suado. Alguém num canto murmurou que depois daquela tarde só desejava voltar para casa e jamais ouvir falar de montanhas italianas. Essas frases flutuavam pelo abrigo improvisado, quebrando momentaneamente a tensão sufocante antes de morrerem em olhares fixos na escada que conduzia ao sótão. Lá em cima, o soldado selecionou 3 pontos principais de suspeita: a janela superior da mercearia, com parte da moldura ainda preservada, um sótão oposto com telha deslocada, formando ângulo estranho, e a torre lateral da igreja, com suas aberturas em forma de sino. Sabia que um inimigo experiente não repetiria exatamente a mesma posição após cada disparo, mas também não abandonaria completamente um ponto de observação vantajoso. Seu trabalho não era adivinhar o local exato, mas reduzir progressivamente as possibilidades até transformar uma rua inteira em 2 ou 3 metros prováveis. O tempo começou a se dilatar de forma cruel. Minutos pareciam eternidades, enquanto o sol declinava lentamente atrás das construções mutiladas. O cabo ajustava o foco, recuava ligeiramente a luneta, respirava profundamente e retornava com mais serenidade, como se estivesse desfiando uma linha num tear invisível de vida e morte. Novo tiro. Dessa vez ele quase captou, não exatamente o clarão do disparo, mas um lampejo de movimento num ponto específico, a metade superior da janela da mercearia. O impacto atingiu uma aresta mais distante, arrancando faíscas e fragmentos de reboco. Ele moveu a mira para aquela direção com extrema lentidão, temendo entregar o brilho da própria luneta. Permaneceu ali absolutamente imóvel, contando mentalmente os segundos, aguardando algum erro mínimo do homem do outro lado. O tenente ordenou ao sargento preparar uma distração elementar. Uma equipe improvisou um capacete preso a um pedaço de madeira enrolado em tecido para simular uma silhueta humana. A ideia era primitiva e brutal: erguer o boneco alguns centímetros acima da cobertura, em posição diferente de onde estavam agachados, e aguardar que o instinto predatório da mira alemã falasse mais alto. Ninguém queria ser responsável por segurar aquela vara. Ainda assim, um voluntário acabou se apresentando, talvez movido por honra ferida, talvez por medo de ser considerado covarde. No sótão, o atirador brasileiro recebeu a informação pela voz tensa do operador de rádio: quando eu contar 3, o boneco sobe. Se ele morder a isca, é sua única chance. O cabo engoliu em seco e posicionou o polegar no gatilho da Winchester, como fazia na fazenda antes de atirar em latas sobre cercas de arame. Exceto que agora a lata pensava, respirava e treinava para matar com a mesma determinação. Veio a contagem. 1. Ele posicionou a mira exatamente na área circundando a janela suspeita, sem fixar num ponto único, pronto para seguir qualquer lampejo. 2. Sentiu o suor escorrendo pela têmpora, ardendo, mas não se mexeu 1 milímetro. 3. O sargento ergueu o boneco na extremidade oposta da rua, a madeira tremendo levemente sob o peso do capacete de aço. O disparo inimigo veio quase instantâneo. Um clarão diminuto numa fração de janela, um estampido cortante, depois o capacete voando para trás, arrancado violentamente da vara. Nesse micro-instante,
O cabo finalmente viu o que procurava desde que subira aquela escada. Um brilho discreto exatamente onde não deveria haver brilho algum, a borda da luneta inimiga, traindo toda a camuflagem. Ele não pensou em família, em pátria ou em glória. Pensou apenas em alinhamento perfeito. Respirou metade de um fôlego, deixou o ar escapar lentamente, encaixou a cruz da mira naquele ponto minúsculo e apertou o gatilho. O recuo da carabina pareceu mais suave do que nos treinos em Minas. O som do próprio disparo abafou qualquer outro ruído da cidade por um segundo completo. Pela luneta, ele viu estilhaços de vidro explodindo para dentro da casa inimiga. Um vulto escuro tombando rapidamente. Depois, silêncio absoluto. Não houve cena heróica, apenas a ausência súbita do perigo que pesava sobre aquela rua como uma lápide suspensa. Por alguns segundos, ninguém soube se comemorava ou se mergulhava ainda mais fundo na proteção dos escombros. Se essa jornada está tocando você, se a coragem desses brasileiros esquecidos merece ser lembrada, deixe seu comentário contando de onde você assiste. Compartilhe para que essas vozes nunca sejam silenciadas pelo tempo. O que se seguiu foi diferente. Não era a atenção de quem aguarda o próximo tiro, mas a estranheza inquietante de um terreno que acabara de mudar de proprietário. O tenente arriscou o primeiro comando com voz controlada. 2 homens rastejando até a mercearia. Outros 2 preparados para cobertura se algo der errado. O pelotão observava com respiração suspensa, cada centímetro conquistado parecendo uma eternidade comprimida. Lá no alto, o atirador permaneceu com o olho colado na luneta, acompanhando a aproximação cautelosa. Se tivesse errado o disparo, aquele seria o momento em que o rifle alemão responderia, caçando quem ousasse abandonar a proteção. Mas nenhum tiro veio. Apenas o som de botas arrastando no entulho úmido, o estalo de uma porta sendo forçada, um grito rápido solicitando reforço. Depois uma frase curta carregada de incredulidade ecoou pela rua destruída. Encontramos ele! O rádio transmitiu a mesma mensagem em poucas palavras, confirmando o que todos ansiavam ouvir. O franco-atirador jazia tombado atrás da janela, ainda com o Mauser apontado para onde antes passava sua linha mortal de fogo. O pelotão explodiu em murmúrios contidos, alguns agradecendo em sussurros, outros apenas liberando o ar acumulado nos pulmões há longos minutos. Lá em cima, porém, o cabo não comemorou. Continuou deitado, arma apoiada, os olhos varrendo outras janelas, outros telhados, como se a qualquer instante um segundo atirador pudesse surgir para vingar o primeiro. Porque no fundo ele sabia que aquele duelo talvez tivesse decidido apenas uma rua, um quarteirão, alguns minutos preciosos de avanço, e também sabia que em Castel Daiano cada metro conquistado custava caro demais para alguém acreditar que o pior já havia passado. Quando finalmente afastou o rosto da coronha e se permitiu respirar fundo, escutou o tenente chamando pelo comunicador. Voz firme, mas embargada. Atirador brasileiro, missão cumprida. Agora precisamos descobrir o verdadeiro preço dessa vitória. O soldado encarou por um instante o interior sombrio do sótão, sentindo o peso daquelas palavras. Havia vencido o inimigo, mas não fazia ideia de quantos amigos não estariam mais vivos quando descesse aquela escada. Era exatamente essa a resposta. O balanço entre o que haviam preservado e o que tinham perdido, que o esperava na rua logo abaixo. Quando o cabo desceu a escada estreita, as pernas pareciam feitas de chumbo líquido. Cada degrau rangia diferente agora. Não mais como denúncia ao rifle inimigo, mas como lembrança da passagem entre anonimato e responsabilidade sufocante. Ao tocar o chão irregular do porão, viu nos rostos dos companheiros o que temia descobrir. Alguns ainda presentes, outros ausentes para sempre. Os rostos voltaram-se para ele com uma mistura estranha de alívio e análise silenciosa. Ninguém pronunciou a palavra herói. Aquele tipo de vocabulário não combinava com o cheiro de suor azedo, medo e poeira grudada na pele. O tenente aproximou-se primeiro. Não havia discurso preparado, nem gesto teatral de congratulação. Apenas pegou o mapa novamente, respirou fundo e atualizou a situação em voz baixa. A rua está liberada temporariamente. Ordenou que o atirador se alimentasse, mas ele recusou com um gesto mínimo. O estômago não aceitaria nada naquele momento de adrenalina residual e náusea crescente. Lá fora, o pelotão começou a se mover como um organismo que desperta, após longos espasmos paralisantes. 2 homens cuidaram de recolher o companheiro caído na rua, cobrindo-o com um poncho improvisado manchado.
Outros verificavam portas, janelas laterais, becos estreitos, como se caçassem espectros deixados pelo franco atirador derrotado. A cada nova esquina, o medo se transformava em vigilância fria, calculada, sem o pânico paralisante de antes. A notícia percorreu a companhia com a velocidade típica de tudo que envolve morte ou salvação. Um dos nossos derrubou o sniper alemão, diziam, acrescentando detalhes inventados, aumentando distâncias impossíveis, corrigindo o que não precisava correção. O atirador brasileiro, porém, caminhava alguns passos atrás do grupo principal, carabina apoiada no peito, a luneta coberta com um pedaço de tecido para não refletir a luz declinante. Quando alcançaram a mercearia, o cenário dentro do cômodo atingido parecia congelado num instante violento e definitivo. Vidros espalhados pelo chão de pedra, prateleira tombada, frascos quebrados derramando líquidos coloridos misturados ao sangue já coagulado. O corpo do franco atirador estava estirado próximo à janela, ainda segurando o rifle adaptado com mira cuidadosamente calibrada. Um dos pracinhas comentou quase em sussurro reverente que aquele homem devia ter boa reputação entre os seus pela forma meticulosa como o equipamento estava montado. O protagonista aproximou-se alguns passos e olhou rapidamente para o rosto do inimigo. Não encontrou o monstro imaginado, apenas um homem exausto, aproximadamente da mesma idade, com barba irregular e lama seca, cobrindo as botas gastas. Por um segundo, enxergou ali uma versão espelhada de si mesmo, alguém que também acreditava estar defendendo uma linha invisível, traçada em mapas distantes por generais que jamais pisariam naquela rua. O tenente interrompeu a contemplação silenciosa com ordens práticas e urgentes. Disse que precisavam estabelecer posição defensiva naquela casa, usar a elevação para observar outras vias, garantir que nenhum substituto assumisse aquela posição estratégica. Determinou que o atirador brasileiro permanecesse ali por tempo indeterminado, agora como olhos avançados da companhia. A promoção era tática, não oficial, mas bastou para alterar a forma como alguns o encaravam. As horas seguintes transcorreram em bloco compacto de trabalho metódico e cautela permanente. Houve limpeza de setor, verificação de possíveis armadilhas explosivas, estabelecimento de pontos de apoio para metralhadoras pesadas. Cada nova ordem vinha temperada pelo conhecimento amargo de que uma rua liberada não significava cidade conquistada. Castel Daiano exigiria mais avanços sangrentos, mais casas tomadas metro a metro, mais confrontos em escadas estreitas e quintais abandonados. Mesmo assim, ali já se via resultado concreto e mensurável. A evacuação de feridos, antes impossível pela mira inimiga, finalmente pôde acontecer com relativa segurança. Médicos e auxiliares atravessaram a praça curvados, arrastando macas improvisadas, trazendo de volta homens que uma hora antes pareciam condenados a morrer onde haviam caído. À noite, quando o céu escureceu completamente e as luzes tiveram de ser rigorosamente controladas para evitar novos alvos, o pelotão improvisou um momento breve de descanso. Alguém acendeu um cigarro escondido sob a palma da mão, passando tragadas silenciosas. Outro retirou do bolso um pequeno terço de contas desgastadas, enrolando-o nos dedos calejados, enquanto murmurava agradecimentos quase inaudíveis. Um terceiro, contemplando as paredes crivadas de bala, comentou que a cidade talvez nunca mais retornasse ao que fora. O atirador brasileiro permanecia próximo à janela, agora de costas para a rua, encarando o interior escuro da casa tomada. Nos relatórios oficiais, seu disparo apareceria como simples anotação burocrática entre muitas outras. Franco atirador inimigo neutralizado, setor San Marco. Mas para os que rastejaram naquele chão coberto de vidro e sangue, aquele momento carregava peso completamente diferente. Depois de Castel Daiano, os relatórios registraram apenas linhas secas sobre setores conquistados, inimigos neutralizados, progressão em direção ao próximo objetivo estratégico. Mas entre as paredes marcadas de bala e a praça onde tantos se abaixaram sob fogo invisível, permaneceu uma história menor e imensa simultaneamente. A de um cabo anônimo que saiu do porão úmido, subiu um sótão desconhecido e, com um único disparo, devolveu o movimento a uma rua inteira paralisada pelo medo. O franco atirador caiu. A cidade mudou de dono temporário. O mapa avançou alguns centímetros preciosos. E ainda assim, o que ficou gravado de verdade não foi o resultado tático frio,
mas o peso da vitória que veio depois, quando todos compreenderam quanto sangue aquela conquista havia custado de ambos os lados da linha imaginária. Hoje, ao contemplar as marcas preservadas em Castel Daiano, ou examinar as fotografias amareladas da Força Expedicionária Brasileira, é impossível não pensar em quantos outros duelos assim jamais ganharam nome nos livros de história, quantos medos foram engolidos em silêncio para que a bandeira brasileira pudesse avançar alguns metros sobre terra estrangeira. A guerra termina, as cidades se reconstroem pedra sobre pedra, mas a natureza da resistência humana continua sendo essa mistura frágil de terror e coragem, de improviso criativo e disciplina férrea, de homens comuns empurrados para decisões que jamais imaginaram precisar tomar. Se essa história tocou seu coração, honre esses brasileiros mantendo viva a memória de seu sacrifício. Comente de qual cidade, estado ou país você está assistindo. Compartilhe com quem também valoriza histórias reais de coragem. E se você já teve algum familiar que serviu na FEB ou em qualquer força militar, conte sua história nos comentários. Cada relato preservado é uma vitória contra o esquecimento. Essas vozes merecem ecoar para sempre.